Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu falei isso aqui uma vez, só que foi no domingo, né? Então eu vou repetir. No domingo tem pouca gente aqui. Eu penso assim, irmãos, quando a gente prega para pessoas que conhecem a palavra de Deus, isso é um pensamento meu, estou falando que eu estou certo. A gente tem que exortar. O que é exortar? É chacoalhar a igreja, porque muitas vezes a gente esquece quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então vamos lá. Nós estamos praticamente há 9 dias no Natal, né? Estamos aí chegando ao final de mais um ano, e creio eu que esta data, esse feriado é o mais aguardado, né? Apesar de o Natal ser uma festa pagã, né? O Natal não é uma festa cristã. Nós adventistas não comemoramos o Natal, mas é uma data que a gente gosta, né? Porque todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo quer fazer como se diz, caridade. Então, e essa data é uma data que ela traz duas preocupações para as pessoas, né? A primeira com presente, né? O que eu vou comprar de presente para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus netos. E a segunda preocupação, qual que é? Alguém arrisca dizer o que é? Comida. O que nós vamos comer? E como é de costume, né, o povo brasileiro, geralmente ele opta pelo famoso churrasco, né? E, então eu acho que muita gente aqui vai ficar com raiva de mim hoje. Como dizia minha avó, vocês vão ficar com raiva de mim, porque eu vou tacar água no churrasqueiro de vocês. Vamos falar sobre alimentação. Esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto que traz divisão na igreja, né? Tem gente que acha que é ponto de salvação, tem gente que acha que não. Esse assunto é um assunto sério, e eu tenho certeza que você que acha que esse assunto não é relevante, você vai mudar a sua opinião hoje. E você vai ouvir coisas aqui que eu acho que você nunca ouviu. E para mim falar sobre esse assunto, eu posso usar 3 coisas, né? Eu posso usar a Bíblia, eu posso usar o Espírito de Profecia, que são os livros de Ellen White, ou eu posso usar a tecnologia, o Google, a inteligência artificial. Hoje eu posso usar essas 3 ferramentas para falar sobre alimentação. Mas a nossa base é a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, é o nosso alicerce. É a nossa bússola, a Bíblia. Então, para começar, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, versículo 6. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, para compartilhar o pão da vida, que é a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, e que eu possa ser usado por Ti esta manhã, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 6, versos 19 e 20. Na minha Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, volte uma página, capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso corpo é sagrado. O que significa ser sagrado? Sagrado significa ser digno de veneração e respeito. É algo de
é algo de propriedade, alto valor, é algo respeitável, inviolável, é tudo que é relacionado a Deus, ele é sagrado. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o nosso corpo é sagrado. Então nós temos o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue ser salvo se não estiver selado pelo Espírito Santo. Ou vocês acham que sim? Alguém acha que alguém pode ser salvo sem o Espírito Santo aqui? Não. Então o que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não destruir o templo do Espírito Santo. E como que eu faço para destruir o templo do Espírito Santo? É me esmurrando? É se mutilando? Não, não é assim. É comendo e bebendo errado. Nós temos um ditado que diz, né, que nós somos o que nós comemos. E esse ditado é verdade. Eu trouxe aqui esse livro de Ellen White, Temperança. E eu queria mostrar dois versos dele aqui para vocês. Que está na página 15. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Diz assim, ó: nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Se nosso apetite não está sob o controle de uma mente santificada, se não somos temperantes em tudo que comemos e bebemos, não estaremos num estado saudável físico e mental para estudar a palavra com o propósito de aprender o que as Escrituras dizem. Então, meu irmão, se você não, dependendo da alimentação, você não consegue discernir o que Deus tem para você. E aqui na página 16 tem outra passagem aqui que eu queria ler para vocês. Diz assim, ó: Satanás sabe que não pode vencer o homem a menos que lhe controle a vontade. Então Satanás, ele não pode fazer nada contra nós. Ele só tocou em Jó porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Porque ele próprio incitou a Deus. Então Deus permitiu. Ele não pode tocar em nós. Mas então aqui está falando que isso ele pode fazer iludindo de maneira que esse coopere com ele, transgredindo as leis da natureza, no comer e no beber. Então Satanás, ele, através da nossa mente, ele consegue nos manipular. A gente se torna uma marionete nas mãos dele. E o que eu acho que mais incrível, irmão, é que Ellen White, ela escreveu isso em 1877. Nessa época, a ciência ela não fazia ideia que a alimentação poderia afetar de uma maneira negativa uma pessoa. Eu fui pesquisar a respeito disso. Diz que a ciência começou a se preocupar com a alimentação depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Então isso aqui prova que Ellen White foi usada por Deus. Ela escreveu isso em 1877. Eu queria até abrir um parênteses aqui para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? As pessoas costumam dizer que a igreja adventista, nós idolatramos Ellen White. Nós não idolatramos Ellen White. Nós acreditamos que ela foi uma pessoa usada por Deus. E a Bíblia ela nos ensina como que nós provamos uma pessoa, se ela está falando por ela mesma ou se ela está falando da parte de Deus. Então, se você ficou curioso, se você tiver vontade de aprender mais, procure uma igreja adventista que nós vamos ter o maior prazer em esclarecer suas dúvidas. Agora, voltando para nós. Cadê a água? Então, assim, gente, hoje a ciência ela confirma o que Ellen White disse. A ciência confirma que nossas atitudes elas podem ser influenciadas pelo que comemos. Então, vamos ver mais alguns comentários de Ellen White que eu pesquisei.
Não acredito, ele não está aqui. Eu tinha outras passagens, outros comentários de Ellen White, que eu não acredito que eu perdi. Não está aqui. Desculpa, está aqui sim. Que gelo, que não tinha esquecido. Esse comentário de Ellen White eu tirei de outros livros, tá? São 9 comentários. O primeiro, olha, não existem desculpas para comer carne. Isso está em Conselho sobre Regime Alimentar, página 383. Segundo, os que comem carne não têm sangue puro e mente clara. A natureza animal é fortalecida e enfraquecida o espírito. Conselho para a Igreja, na página 235. Terceiro, os que comem carne não alcançarão a perfeição cristã. Eu vou repetir. Os que comem carne não alcançarão a perfeição cristã. Despertam as propensões animalescas, enquanto enfraquece as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servos das paixões baixas. Conselho sobre Regime Alimentar, página 236. Quarto, os que comem carne, a mente é incapaz de compreender a verdade. Conselho sobre Regime Alimentar, página 382. Quinto, os que comem carne não crescem em espírito, mas aumentam em trevas. Conselho sobre Regime Alimentar, página 456. Sexto, os que comem carne são cúmplices da crueldade e derramamento de sangue. Causar dores aos seres irracionais é satânico. Terá que prestar conta de todo o sangue derramado. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 514. Sétimo, os que comem carne tornam-se inimigos de Deus. Conselho sobre Saúde, página 73. Comer a carne prejudica a saúde, com isso pisam nos mandamentos de Deus. Conselho sobre Saúde, página 37. E nono, os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Cairão no tempo da angústia. Conselho para a Igreja, página 107. As pessoas costumam dizer que quem fala de alimentação é extremista, né? É fanático. Vocês acham que Ellen White era fanática? Vocês acham que sim? Por falar nisso, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Todos aqui acreditam que Ellen White foi usada por Deus? Ou tem alguém aqui que tem dúvida? Então, todo mundo acredita que Ellen White foi usada por Deus. Isso é bom. Então vamos lá, irmão. Agora vamos ver o que a ciência fala. Presta atenção. Isso aqui foi publicado no jornal da USP, dia 27/4 desse ano. Carne vermelha e a processada. A ingestão elevada desses alimentos pode aumentar o risco de algumas doenças do coração, cânceres, diabetes e obesidade, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Essa outra aqui foi publicada na faculdade de Minas Gerais, dia 23/1 desse ano também, que diz: o consumo de carne vermelha pode ser fator de risco para o câncer de intestino. E uma outra aqui que eu peguei da Universidade de Deakin, na Austrália, dia 23/8 desse ano também, que diz: a carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardíacas e certos tipos de cânceres. Então muitos podem dizer assim, mas as pessoas antigamente comiam carne, né? Nós vemos isso na Bíblia. Os levitas comiam carne, né? Jacó mesmo, quando ele enganou lá o seu pai, né, se passando pelo seu irmão, a Bíblia fala que diz que ele era um exímio caçador, né? O pai dele adorava a comida que ele fazia, e a mãe dele fez um ensopado, um guisado lá para ele poder enganar o pai dele. Então é assim, eles comiam carne? Comiam. Mas nós temos que entender que esta nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi.
E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Daniel, por exemplo. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, temos um relato que diz que o rei queria que eles comessem, né, da iguaria que o rei comia. E ele se negou. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, né, ele era mais formoso, ele e os amigos dele, mais formoso e mais sábio do que todos os outros, né? Então por que isso está relatado na Bíblia? Né? E quando o povo saiu do Egito também, o que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez, Deus deu um maná para eles. Eles eram escravos no deserto. Eles não guardavam sábado, né? Eles não podiam, eles comiam o que os egípcios colocavam para eles comer. Eles eram escravos. Então Deus tinha que reeducar esse povo. E a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Foi dar um maná, para que eles tivessem uma mente limpa. Mas o que aconteceu? Eles queriam carne, começaram a murmurar, queriam carne. Então Deus mandou uma nuvem de codorniz, né, de codorna lá, eu acho. E o que a Bíblia, vocês podem ler lá na Bíblia. A Bíblia diz que eles comeram até se fartar, comeram até sair pelos olhos, pelos ouvidos. E o que aconteceu? Pelas narinas, aliás. E o que aconteceu depois? 23 mil pessoas morreram, ficaram doentes e morreram. Então essa nunca foi a vontade de Deus, que nós comêssemos carne. A vontade de Deus é que a gente volte às nossas origens. Vamos ver na Bíblia qual foi a alimentação que Deus deixou para nós. Gênesis 1, 29. Vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente. Isso vos será para mantimento. Então, essa foi a alimentação que Deus deixou para Adão, né? Fruta e cereais. O que as pessoas costumam dizer? A gente precisa comer carne. Se a gente não comer carne, a gente fica fraco. Agora, vocês conseguem imaginar Adão com 4 metros de altura, né? Devia ser um homem sarado, né? Que foi feito pelas mãos de Deus. E o que ele comia? Ele comia fruta e cereais. Será que ele vivia desmaiando no meio do jardim do Éden? Tenho certeza que não, cara. Eu tenho um vídeo daquele corredor, o Lewis Hamilton. Ele falou que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi virar vegano. A melhor coisa que ele fez, que eu fico imaginando, ele é um cara novo, uns 30 e poucos anos. Quanta coisa legal que esse cara não deve ter feito, né? Viajar o mundo todo, né? E ele falou que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi virar vegano. Ele falou que melhora a concentração, né? Melhora o seu rendimento físico. E agora eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha como que Deus ele é maravilhoso. Como que Deus se preocupa conosco. Abra sua Bíblia em Gênesis 3,18. Diz assim, ó: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Depois do pecado, Deus acrescentou a erva do campo. O que são a erva do campo? São as saladas, que a gente come de salada, né? Couve, alface, rúcula, espinafre, acelga, etc. E por que Deus acrescentou isso? Porque todas as ervas, elas contêm vitaminas e sais minerais, e elas combatem os radicais livres. Então, depois do pecado, o que ia acontecer? Ia surgir vírus, bactérias, as nossas células iam começar a se degenerar, né? Então, você consegue ver o amor de Deus nesse ato, né? Deus, ele acrescentou a erva como remédio, para que nós evitássemos ter doença. E nós temos uma nutricionista aqui, né? A Jéssica. Jéssica, eu estou falando alguma bobagem aqui, Jéssica? Não. Se eu falar uma bobagem, pode me corrigir. Quando o homem pecou, ele acrescentou isso aqui, é como um remédio. Quando você come uma salada, você está evitando doenças. E abra sua Bíblia também, agora no livro de Êxodo 15. Êxodo 15, verso 26.
que diz assim, ó. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que os egípcios tinham. As pessoas acham que as enfermidades que nós temos hoje são coisas da nossa época, mas não é. Esses problemas já tinham lá no Egito. Os egípcios, eles morriam de problemas cardíacos, obesidade, câncer, e eles tinham ossos fracos. Aí você me pergunta, mas como você sabe disso? Eu fui pesquisar também. E assim, os cientistas, os arqueólogos, eles pegaram 16 múmias, dessas que eles acharam no Egito, e dessas 16 múmias eles passaram uma máquina de ressonância, tomografia, e dessas 16, 9, elas, eu não vou falar que elas estavam perfeitas, mas as coronárias, né, da múmia, as veias, ainda estavam de uma maneira que eles conseguiram identificar isso, que os egípcios morriam dessas doenças. Eles tinham problemas cardíacos, obesidade, ossos fracos, cânceres. O que Deus está falando aqui? Ó, se fizeres o que é reto diante dos meus olhos, deram ouvido aos meus mandamentos e estatutos. O que é estatutos? Estatutos é conselhos que Ele nos dá através dos seus profetas e que ele nos dá também através da Bíblia. Ele diz que nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Irmãos, se a gente cuidar da nossa saúde, ninguém vai ficar doente. Irmãos, ó, eu não estou me gabando aqui, não estou falando que eu sou melhor do que vocês, tá? Mas irmão, eu tenho 61 anos, eu não tomo remédio para nada. Amém por isso? Amém. Eu não tomo remédio para nada, tá? Eu fui criado assim, eu nunca fui de comer carne. Quando eu morava com os meus pais, a minha alimentação era batata, berinjela, chuchu, essas coisas. A gente só comia carne no domingo, só final de semana. Aí quando eu me casei, né, pela primeira vez, né, o meu ex-sogro, ele era carnívoro. Aí eu passei a comer carne. Mas depois, quando eu conheci a igreja adventista, em 2013, em 2011 eu conheci. Em 2013 eu parei de comer carne. Aí não sei por que eu voltei de novo. Mas eu parei de novo, desde janeiro, que eu e a menina, a gente não está comendo carne. E é assim, gente, a carne ela não acrescenta nada na nossa vida. Ah, é gostoso? É gostoso, mas não acrescenta nada, a gente não precisa dela. Pode perguntar para a menina está aí, eu não tomo remédio para nada e também não sou fraco, como muitos dizem que a pessoa fica fraca quando não come carne. Você é fraco. Oi. Eu faz mais de 20 anos que eu parei de comer carne, né? Que está na mesa de praticamente todos os brasileiros. Mas ela fala do açúcar. O açúcar, ele incha a gente, ele traz vários problemas, ele destrói os nossos neurônios, o açúcar. E eu tenho aqui, que eu pesquisei também, são 10 doenças, né, que o refrigerante causa em nós. O primeiro, diabetes. Segundo, aumento de peso. Terceiro, enfraquecimento dos ossos e dentes. Quarto, pedra nos rins. Quinto, aumento da pressão arterial. Sexto, alteração no cérebro. Sétimo, alteração da flora intestinal. Oitavo, fígado gordo ou gordura no fígado. Nono, câncer. E 10, doenças cardíacas. Então assim, ó, refrigerante, ele faz mal à saúde. Ele não tem nenhum valor nutricional. Nenhum valor nutricional. E ainda contém elevadas quantidades de sódio. A maior parte dos refrigerantes ele é feito a partir do ácido fosfórico, xarope de milho e potássio, que são substâncias que podem levar a vários problemas de saúde. Então fala para mim, irmãos, quando a gente come carne e toma refrigerante, você está fazendo o que com o seu corpo? O que nós vemos aqui? Quando eu destruo o templo do Espírito Santo, o que vai acontecer comigo? Eu também vou ser destruído. O Espírito Santo vai sair de você. Se o Espírito Santo não está em você, quem está aí? Então?
Se o Espírito Santo não está em você, você não vai entrar no reino de Deus. Só vai entrar no reino de Deus quem estiver selado pelo Espírito Santo. Nosso corpo é sagrado. E como nós lemos lá, nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, irmão, isso não é brincadeira. Isso é um assunto sério. Eu não posso colocar qualquer coisa dentro do meu corpo. Ele é sagrado, né? E aqui na Terra, irmão, aqui na Terra existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que agem como assim diz o Senhor, e existem aqueles que agem como assim eu penso. Aqueles que vivem como assim diz o Senhor, aceitam tudo o que Deus fala através da Bíblia e de seus profetas. Aqueles que vivem como assim eu penso, aceitam tudo que Satanás coloca em sua mente. É através de nossa mente e nossos desejos que ele nos torna cativo. Você se torna uma marionete na mão dele. Ele faz o que quer com você. O que a gente mais escuta hoje? As pessoas falam assim, isso aqui não tem problema não é? As pessoas não falam, isso aqui não tem problema. Tem problema sim. Então, se você não tiver uma mente limpa, você nunca irá entender as Escrituras. A Bíblia diz que quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. Quem dá estudo bíblico sabe disso. A gente lê isso aqui. Ele nos guia em toda a verdade. Então, se eu leio a Bíblia e tem uma interpretação, você lê e tem outra, alguma coisa está errada, né? Nós não estamos sendo guiados pelo mesmo Espírito. Eu quero ler mais um trecho aqui para vocês, que está no livro Eventos Finais. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, olha só, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor. Aqui tem alguém aguardando a vinda do Senhor? Então, deve a alimentação de carne ser finalmente abandonada. A carne deixa de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Deve ser vista maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o povo que ela ainda não realizou. Os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão meio convertidos, olha só o que Ellen White fala. Muitos que agora estão meio convertidos, cristão meia boca, no tocante ao comer carne, se afastarão do povo de Deus para não andar mais com eles. Irmãos, eu poderia saber de tudo isso e ficar quieto? Muitos podem pensar assim, o Zé Carlos parou de comer carne agora, ficou extremista, né? Ficou metido. Irmãos, esse assunto é sério. E eu tô querendo abrir os olhos, né, de vocês. Quando eu me mudei para cá, irmãos, em 2016, eu tinha muita vontade de voltar para São Paulo. Eu tinha muita saudade dos meus irmãos lá. Hoje, o meu lugar é aqui. Eu aprendi a amar essa igreja aqui. E o que eu quero só é ajudar, é abrir os olhos de vocês. Vocês viram aqui que sem o Espírito Santo a gente não entra no reino de Deus. E se você destruir o templo do Espírito Santo, você também vai ser destruído. Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja que não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? O que é nem quente nem frio? É aquele que parece ser cristão, mas não é. A gente mais desagrada a Deus do que agrada. Então, irmãos, que possamos sentir esse desejo de buscar um reavivamento, que é o que a igreja de Laodiceia precisa, um reavivamento. E o primeiro passo
primeiro passo para isso é fazer uma limpeza no templo do Espírito Santo, fazer uma faxina. A Maria Eduarda, ela vai cantar uma música que você possa, se você sentir o desejo, né, de fazer um concerto com Deus, que você fique em pé, né, e no final nós vamos orar, tá? Que Deus abençoe a todos e que você possa sentir esse desejo de buscar esse reavivamento. Se todo mundo cuidar da alimentação, nós não vamos ter doença e vamos ter passagem garantida para o céu. Amém? Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia eu te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você deu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Deus, aqui está, Senhor, uma pequena parte do teu povo, Senhor. Que a tua luz, Senhor, se resplandeça sobre
da igreja de Pederneiras. Amém. Que possamos ser tuas testemunhas, que possamos verdadeiramente ser embaixadores teu aqui nesse planeta cheio de pecado. Leva-nos em paz para nossos lares e traga-nos de volta aqui à tarde para o JAS. No último culto jovem, o Senhor venha abençoar o jovem dessa igreja, abençoar também o nosso pastor e toda a liderança do ano de 2024. Amém. Nos dê um bom resto de sábado, tua santa companhia, né, que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém.